Olá, meu nome é Tati Soeiro. Bem-vinda à nossa Masterclass Forte no Espírito. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass tem por título Abraçando a Natureza da Mulher. A pastora Evelyn Soeiro nos apresentará a tão famosa mulher de Provérbios para compreendermos a nossa natureza e sermos exatamente o que Deus nos planejou para ser. Acredito que essa Masterclass será uma bênção e te surpreenderá com algo lindo e inesperado. Deus abençoe. Olá, meninas! Que alegria estar com vocês na Conferência Flores 2022. Eu me sinto muito honrada de estar ministrando a Masterclass Abraçando a Natureza da Mulher para todas vocês. Mas, antes de entrarmos no texto que vamos estudar hoje juntas, quero muito me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn Soeiro. Sou casada com Yuri há 4 anos e pastora na ADAI. E também fundadora da Amores da Aldeia, uma loja de produtos artesanais para mesa aposta que empodera mulheres. Inclusive, a mesa aposta que está aqui pertinho de mim é toda da Amores da Aldeia. E eu me sinto muito feliz. E que cenário lindo, né, meninas? E juntas vamos ler então agora o texto que nos guiará nos próximos minutos. E diz assim: Provérbios, número 31, dos versos 10 a 20. Diz assim: Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Examina o campo e o compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. E ela não demora para acudir os que estão em necessidade. Estende a mão para socorrer o pobre. Bom, eu acredito que essa passagem que lemos é muito conhecida por você. A famosa e inalcançável mulher virtuosa. Eu não sei se todas sabem, mas o livro de Provérbios é extremamente importante para todas que desejam tomar boas decisões. Nele há assuntos diversos sobre o nosso cotidiano. Porém, a conclusão do livro de Provérbios é uma descrição da boa esposa. O último verso é dedicado para falar da mulher. Talvez você ainda, não casou e talvez pense comigo, essa Masterclass não se encaixa na minha vida ou nessa estação que eu estou. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Se você deseja compreender a sua natureza, se você deseja ser exatamente o que Deus te criou, então ela é para você. Então eu peço para que você fique comigo aqui nos próximos minutos, porque vamos aprender algo muito especial juntas. Vamos lá. Na antiguidade, as mulheres eram vistas como sedutoras de alto risco. O homem sábio desconfiava das mulheres, suspeitava dos seus encantos e de suas motivações. A saída que as mulheres da antiguidade deram para esse problema foi tornar a mulher a escrava do homem, pois elas eram vistas como uma espécie perigosa e que deveria ser domesticada. Por isso, a mulher deveria se casar e apenas cumprir tarefas domésticas. Então, dentre
dentro desse cenário, fazendo um exame no mundo antigo, temos a seguinte conclusão: a mulher sempre era vista por apenas 2 estereótipos. O primeiro, a sedutora, e o segundo, a serva. Então, compreendendo um pouco melhor esse contexto, chegamos então no cenário, nos versos que lemos em Provérbios 31. É interessante perceber que a natureza da mulher vai muito além do estereótipo, mas sim do que realmente significa ser mulher. O texto não fala da mulher sujeita ao homem como escrava, tampouco aquela que seduz e que não era digna de confiança. Em Provérbios, percebemos que a natureza da mulher foi ressignificada. Agora, o cenário é sobre a seguinte mulher: inteligente, confiante, respeitada, honrada, confiável, criativa, uma mulher envolvida com a comunidade, engajada no serviço humanitário e disposta a tomar iniciativa. Você consegue perceber junto comigo, dentro desse cenário, o poder desses versos que lemos no início desse estudo? O escritor desse livro, mesmo vendo todo o cenário deturpado da mulher no mundo antigo, naquela época, é inspirado por Deus para dizer exatamente qual é a verdadeira natureza da mulher. Sabe, meninas, esse texto, ele pode nos ensinar muitas coisas. E eu acredito e estou aqui confiante nisso, de que Jesus pode libertar a sua vida e deixar você perceber que você pode ser a mulher que achava não conseguir ser. Nesse momento eu peço com muito carinho que você silencie tudo ao seu redor. Coisas que podem tirar a sua atenção e que de fato nesse momento o Espírito Santo tenha total liberdade para te mostrar aquilo que realmente você precisa e para ter a natureza dele em você. De forma muito prática e muito assertiva, eu quero te incentivar a descobrir junto comigo a resposta para essa pergunta. Qual natureza você assume para a sua vida? E aqui eu quero te dar 2 opções para que você possa fazer a sua escolha. A primeira natureza é a natureza de Eva, a natureza pecaminosa. Pense comigo alguns minutos sobre Eva, a primeira mulher que conhecemos. Ela era uma mulher que tinha todos os motivos para se sentir completa. Ela era uma mulher que morava no melhor lugar do mundo, num paraíso feito e projetado por Deus para abraçar, para cuidar de toda a sua família. Ela era uma mulher que tinha todos os motivos para não ser ingrata, para caminhar com Deus em obediência. Mas ela escolheu abraçar a natureza do pecado. Ela foi ingrata com Deus, quando, podendo comer todos os frutos, desejou comer o único fruto da única árvore que Deus tinha pedido para que eles não comessem. Sabe por que olhamos então para a mulher de Provérbios e achamos que nunca conseguiremos chegar? Porque estamos vendo ela com os olhos do pecado. E aí o nosso olhar ele fica limitado. Isso mesmo. Sabe por quê? O pecado nos convida a olhar as coisas lindas e perfeitas que Deus criou, como a nossa família, os nossos relacionamentos, com maus olhos. Quantas pessoas chegam para nós e muitas vezes dizem: olha, casar não é tão bom assim, pense bem. Eu ouvi isso muitas vezes. O pecado nos convida também a duvidar de que em Deus, podemos buscar aperfeiçoamento. O pecado nos convida a olhar para outras mulheres e dizer: a pastora está dizendo isso agora para mim porque ela nunca passou pelo que eu passei. É muito fácil para ela. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Será que é essa natureza que Deus planejou para você? E eu preciso te dizer e te dar a certeza: não. A segunda natureza que podemos aprender e achar na Bíblia e ter em nossa vida é a natureza de Cristo.
Quando nós decidimos assumir a natureza de Cristo, o nosso olhar sobre o mundo muda. E não podemos aceitar a natureza deturpada. Somos bombardeadas por opiniões de pessoas vazias que querem dizer o que é certo e o que não é certo a se fazer. Mas a única fonte que pode nos instruir na verdade é a palavra de Deus. Se escolhermos a natureza de Cristo, não podemos abraçar ideologias vazias. Movimentos que dizem que você pode ser forte em si mesma. Posts na internet que alimentam sua mente de coisas ruins empoderam você de forma muito errada e contra o que a Bíblia diz. Então, para compreendermos melhor o porquê devemos escolher a natureza de Cristo e não a natureza pecaminosa, a de Eva, como eu disse, achei no texto que lemos em Provérbios 3 características que podemos aplicar para sermos e termos a natureza de Cristo em nós. Agora, é um bom momento para você anotar esses 3 pontos. Primeira característica que vejo para termos a natureza de Cristo em nós: seja uma mulher intencionalmente organizada. Olhem que os versos que lemos no início vêm dizer: ela é como um navio mercante, que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Sabe, algo interessante que precisamos saber para compreender esse texto é sobre o navio mercante. Eu não sei se você sabe, mas ele não é nada mais do que uma embarcação bem grande, que navega muitos dias ou até meses para transportar mercadorias cheias de produtos a serem comercializados em algum lugar ou em alguma cidade. Sem dúvida, essa embarcação sofre muitos desafios ao longo do trajeto. Um barco grande como esse enfrenta diversas tempestades no mar, gigantescas. E é necessário que haja do comandante, das pessoas que estão ali, uma intencionalidade na organização para que eles não naufraguem. É verdade que quando o navio está no mar, ele não pode impedir que haja uma tempestade, mas ele pode se preparar para enfrentá-la. Assim somos nós, como um navio mercante. Da mesma forma, não podemos bloquear as tempestades da vida, as dificuldades da vida. Sabe por quê, meninas? Não está em nossas mãos essa função. Mas podemos estar preparadas para quando elas chegarem. Quantas vezes não fomos intencionais em nossos relacionamentos com coisas básicas? Não organizamos a nossa família para as dificuldades que chegariam. Não só dificuldades, mas novos desafios, um novo emprego, a maternidade, desafios financeiros. E aí a gente não se organizou como deveria, não preparou a família como deveria. Aí veio a tempestade, veio os dias difíceis e acabou com tudo. Muitos relacionamentos terminam não por causa de problemas gigantes, mas porque não souberam organizar as coisas pequenas. Porque todo problema nunca começa grande. Sempre é algo que foi plantado num dia e no outro foi regado e cultivado. Então, sabendo disso, mulher, não seja, assim como eu, mulheres preguiçosas, não podemos. Abrace suas responsabilidades. Todas as dificuldades, novos desafios que virão na sua vida. E nesses exemplos que eu disse, ou em outros exemplos, prepare a sua família, organize a sua família, para que de fato, quando os dias maus vierem, a sua família não seja levada pelo mar, por uma tempestade. Então seja uma mulher intencionalmente organizada. Segunda característica, essa daqui é muito especial para mim, porque faz muito sentido com a Conferência Flores, com o nosso tema. Seja uma mulher forte. Gente, olha o que diz nos versos que lemos no início também. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Essa é a sua Bíblia que diz, é a minha também. Então,
para começarmos esse segundo ponto e como podemos aplicar, a gente precisa esclarecer algo aqui. Aprendemos ao longo dos últimos meses com a pastora Tati algo muito significativo e bíblico. Ser forte não é errado. Ninguém tem dúvidas que temos diversas funções. Gente, funções no dia a dia que exigem de nós muita força. A mulher de Provérbios, ela acorda de manhã, se veste para o trabalho, arregaça as mangas e deseja enfrentar o dia a dia com toda a sua força. Ou seja, gente, pode se passar anos, décadas, reinos. A mulher que teme a Deus, a mulher que abraça sua natureza em Deus, sempre terá uma força inesgotável. Até porque precisamos compreender que a nossa força não vem de nós mesmas, porque se viesse de nós mesmas, a gente sabe que nós fracassamos. Mas quando compreendemos que a natureza de Deus, que ter Deus em nossa vida, extrai de nós uma força que não vem e não seria possível ver naturalmente de nós. Sabe, não tem a ver com os nossos dons, não tem a ver com os nossos talentos, as nossas vocações ou qualquer outra qualidade que colocamos em pauta. A nossa força vem de dentro para fora. A nossa força vem do Senhor. E é essa força que nos ajuda a sermos fortes em nossos relacionamentos, em nosso trabalho ou em tudo o que formos fazer. Por isso quero te encorajar a ser uma mulher forte. A terceira característica e última, seja uma mulher disposta. Olha o que vem dizer no verso que lemos. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. Preste atenção nisso. A alma humana planejada e criada por Deus requer interações amorosas e tranquilas, face a face, olhos nos olhos, para tornar-se emocionalmente saudável e estável. Deus criou o corpo humano de forma que ele precisa ser alimentado, no mínimo, 3 vezes por dia. Além disso, as emoções humanas necessitam de interações e conexões com pessoas que realmente amamos. Não é à toa que tem uma mesa posta aqui do meu lado. E me dê alguns minutos para explicar esse último ponto. Biblicamente falando, Deus criou a primeira mesa feita de madeira com 4 pernas há mais de 3.400 anos atrás. Eu não sei se você sabe, mas foi no tabernáculo, lá no tempo de Moisés, que o sacerdote foi instruído por Deus para preparar uma mesa. Gente, olha os detalhes, com pratos e providenciar o pão da presença. Às vezes as pessoas acham que mesa posta é algo hoje, algo do nosso século, da nossa cultura, mas está na Bíblia há muitos anos atrás. Nos tempos atuais, os pesquisadores afirmam a seguinte questão: algo quase misterioso acontece quando as pessoas se sentam à mesa em média 5 vezes por semana. Sabe, ser uma mulher de Provérbios com a natureza de Cristo é compreender que Deus se importa muito mais com a nossa disposição do que com a nossa qualificação. Não sei se você pensa assim, mas muitas vezes servimos em nossa casa melhor as visitas. Eu não sei como é a cultura no seu lar, mas na minha cultura, antes de eu casar, lá na minha mãe, da minha avó, nós tínhamos objetos exclusivos para as visitas. Gente, era muito engraçado, porque era uma caixa de presentes assim que minha avó ganhou de casamento e não podia tocar. Só podia tocar no dia que a visita via. E eu não sei se você se identifica com isso aí na sua casa e depois me conta, ok? Mas, gente, eram os melhores pratos, eram as melhores taças para eles, para as visitas. E aí, essa cultura, eu preciso dizer para você, vai totalmente contra a natureza de Cristo. Porque quando eu casei, aqui é um exemplo não, né? Uma experiência própria. Eu casei e decidi fazer uma outra escolha. A partir do primeiro momento em que eu entrei em minha casa, eu fui totalmente contra a cultura que eu era estabelecida. Saiba que foi dado a nós o presente de cultivar
amar e servir todos que estão conosco dentro de casa. É dentro do lar que precisamos começar. É dentro do lar que precisamos ser fortes. O que adianta você dedicar todo o seu esforço no trabalho e chegar em casa com um pensamento: eles entendem o meu cansaço. Isso sempre, tá? Eles podem esperar. Afinal de contas, eles sabem a minha rotina. Para que sentar todos os dias na mesa se tá todo mundo já livre aí nos quartos e comendo aí? Amanhã eu compro um presente para colocar no lugar da minha ausência. Valorize hoje as habilidades que Deus te deu, mulher. Cada refeição simples do dia a dia traga a gratidão que há em seu coração pela sua família, em forma de uma mesa posta e uma comida que abraça, uma comida que nutre não somente o nosso corpo, mas também o nosso coração. Não tem a ver com riqueza, não tem a ver com luxo, tem a ver com influência, tem a ver com disposição. Não importa a qualificação, mas pastora, eu não sei fazer mesas assim, mas pastora, eu não tenho condições ainda nem de ter uma mesa. E eu preciso te dizer, se você não tem, use o que você tem à disposição para fazer a diferença em seu lar. Eu acredito que uma refeição comum é, na verdade, uma extraordinária reunião de vida. E eu preciso dizer isso, porque na pandemia nós provamos dessa verdade. A gente só pode sentar juntos à mesa se todos têm vida e saúde para isso. Acredite, a mesa abre espaço para a unidade da família, que através do simples gesto de servir gera transformação. Meninas, tudo começa no lar. Começa com as pessoas que mais amamos. Então, a minha oração é que a minha geração e a próxima geração entenda é que é possível sim abraçarmos a natureza da mulher, a natureza que Deus planejou para cada uma de nós, com esses 3 pontos. Nesse momento, abrace a si mesma como um ato profético e ore junto comigo. Senhor, eu desejo abraçar a natureza que o Senhor planejou para mim. Pai, eu quero te agradecer pelo tempo que passamos juntas aqui e dizer que nós te amamos, dizer que nós te agradecemos porque o Senhor sempre ressignificou a mulher, sempre olhou para a mulher, valorizou a mulher, Pai. Pouco importa o que a cultura colocava, o Senhor sempre nos deu voz, o Senhor sempre esteve presente, alimentando toda a nossa alma, como um Deus presente em nossa angústia, em nossas dificuldades. Eu quero te agradecer, Jesus, e te pedir, Pai, por todas elas que estão me ouvindo agora, que de fato elas consigam estar dispostas, que elas consigam encontrar força, Senhor, para a caminhada em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a partir de hoje elas consigam ressignificar as suas vidas através de simples gestos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meninas, muito obrigada pelo tempo que passamos juntas aqui. Espero em Deus ter abençoado a sua vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até mais.